E aí, brasileiros? Sejam bem-vindos ao Cinema Raiz. Eu sou Felipe Pereira, crítico de cinema, e hoje nós vamos falar do quê? Vamos falar de cinema brasileiro, afinal de contas a gente gosta muito do cinema nacional, esse cinema gostoso, cinema que vem da nossa terra. E o tema é Animal Cordial, da nossa querida Gabriela Amaral Almeida e produzido pelo Rodrigo Teixeira, que, né, um sujeito que a gente gosta muito. Inclusive, beijo, Rodrigo, se quiser, a gente conversa depois. E vamos pro papo, né? Bom, os méritos do Animal Cordial passam fundamentalmente pelo talento da diretora, né, que é a Gabriela Amaral Almeida, que faz parte dessa nova safra de cineastas brasileiros, né? Ela faz muito filme no Nordeste, fez filme na Bahia, fez filme em Pernambuco. E eu já tinha visto um filme dela anterior, chama Estátua, que é com a nossa querida Maeve Jenkins. E, cara, é um filme curto, que tem uma proposta bem legal e que, de certa forma, se assemelha um pouquinho ao Animal Cordial, né? De lidar com um realismo fantástico e alguns elementos meio macabros dentro da filmografia, né? A história do Animal Cordial começa num restaurante e termina nesse mesmo restaurante, né? Esse lugar, esse estabelecimento é comandado pelo Inácio, que é o personagem do nosso querido Murilo Benício, e ele é um sujeito de classe média, com mão de ferro, bastante inseguro da sua masculinidade, da sua força, né? Muito parecido com, talvez, com um candidato à presidência do Brasil, mas enfim. E em uma noite, que seria uma noite usual ali, acontece um assalto e depois desse assalto começa uma nova jornada, uma nova trajetória onde coisas muito bizarras acontecem, situação com refém e os atritos que aconteciam entre os funcionários e o Inácio acabam levando a situação do filme para um lugar muito bizarro e muito peculiar, né? E bem, Animal Cordial, tal qual o Estátua e outros filmes da Gabriela, tem uma coisa, uma ligação com o sobrenatural que é muito doida, né? Porque apesar de no filme em si não existir nenhuma manifestação espiritual de fato, você percebe que existe um ambiente muito carregado ali em volta dos personagens, né? E isso se manifesta principalmente em dois deles. Um que é o já citado, né? O Inácio, personagem do Murilo Benício, que é uma pessoa que aparentemente é muito cordial, muito tranquila, mas quando é acuado ele se torna uma coisa muito maior, muito mais selvagem. E a personagem da nossa querida Luciana Paz, que é a Sara, uma das garçonetes, né? E, de certa forma, maître do restaurante, em que basicamente a vivência dela no filme vai mostrando camadas cada vez mais estranhas em comparação com os momentos anteriores. Ela também é super dócil no começo e vai se transformando de uma maneira bastante agressiva no filme, né? Essa exploração é muito legal e principalmente a relação dela com o personagem do Murilo Benício é muito bem feita. Tipo, é guiada por uma maestria muito grande da Gabriela Amaral Almeida, que também é roteirista do filme. Bom, e antes de continuar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal também da Brisa de Cultura, apertar o sininho com as notificações, dá um like gostosinho, só você sabe dar. E, bem, quando eu vi o Animal Cordial e conversando com alguns amigos que também são críticos e cinéfilos, muitos deles falavam que era um filme meio teatral, por conta principalmente do cenário ser unicamente dentro do restaurante, né? E ser praticamente uma locação só. Tem outras locações, obviamente, porque tem cenas em vários cômodos desse restaurante, mas de fato ele é meio que preso dentro desse micro-universo. E isso facilita muito as atuações do elenco, né? E é um elenco bastante recheado, a maior parte dos atores que aparecem, mesmo quando tem participações pequenas, fazem muito bem. E além dos já citados, tem dois que se destacam muito. A primeira delas é a Camila Morgado, que faz uma mulher que é cliente do restaurante e que sofre uma violência bastante agressiva, né? Uma insinuação de estupro, e onde você percebe que vale muito a pena a Gabriela ser a diretora do filme, porque ela não glamoriza isso e ela não torna a personagem forte por conta de estupro. Uma coisa que aconteceu muito, o Game of Thrones, por exemplo, é muito criticado em relação a isso. E o outro personagem é o Erandir Santos, que faz o cozinheiro do restaurante, e é um personagem muito resoluto. Ele é o principal, entre aspas, rival do Inácio, do personagem do Murilo Benício, e é a pessoa com quem mais ele bate de frente, né? Por uma conjuntura de fatores, né? Principalmente por conta da sua aparência física. Ele é um personagem declaradamente homossexual, enfim.
num Brasil tão diverso quanto o nosso, quanto é hoje, é muito válido colocar essas posições que são antagônicas, né? E é bizarro como ainda exista esse antagonismo em 2018, né? No caso 2017, quando foi lançado o filme. Mas, né, é uma discussão atual, infelizmente. O filme tem um ritmo muito bom, ele tem uma crescente que é bizarra, que eu não sei até onde... Até que pode? Será? Mais um pouquinho. Ele tem um crescimento, assim, que é muito doido, porque quanto mais o filme vai rolando, ele vai subindo uma ladeira de bizarrice e de coisas assustadoras e de manifestações que vão de encontro com aquilo que a gente estava falando antes. Não tem nada sobrenatural, não tem uma... Isso não é spoiler, né? Mas enfim, não tem um espírito que leva as pessoas para algum caminho, mas até a nudez dos personagens tem um propósito dentro do filme, né? Ele não propõe uma alta discussão, mas tem um cunho filosófico dentro dessa manifestação, né? Os personagens, quando eles vão ao ato do sexo, eles obviamente são sexualizados, mas eles não são fetichizados, sabe? Não é uma cena para masturbação do público, né? Não, ao contrário, é uma manifestação sexual comum e onde pessoas que estão desesperadas tentam aliviar suas tensões. E esse alívio dessas tensões tem uma carga que é muito forte e muito visceral. É como se a Gabriela Amaral Almeida estivesse falando que o homem ele é um ser selvagem tanto quanto os outros animais, dependendo da pressão que está sobre isso. E só por isso, cara, é válido pra caramba ver o filme da Gabriela, porque é um filme inteligente e é um cinema de gênero que a gente não costuma ver com tanta qualidade quanto esse daí. Então, por favor, vejam, é um filmaço. Então é isso, esse foi Cinema Raiz. Não se esqueça de se inscrever no canal da Brisa de Cultura. Comenta aqui o que você achou do filme da Gabriela Amaral de Almeida. Comenta o que você achou também do nosso. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Curta a nossa fanpage, tá aqui na descrição. E beijo no coração de vocês, por favor, não matem ninguém. Melhor todo mundo ficar de boa.